Queridos irmãos, muita paz, muito bom dia. A meio a esta natureza exuberante, onde de imediato podemos sentir as vibrações de amor que emana de Deus Pai Todo-Poderoso, perpassando por cada um dos corações que aqui estão de boa vontade, para juntos aprendermos um pouco mais sobre os ensinamentos do Cristo através da espiritualidade amiga. Na abertura da leitura do Evangelho, já registramos em nossa consciência e em nossos corações a necessidade de continuarmos a nossa marcha pelo progresso moral. Como nós vamos poder ver e entender que daí é necessário desenvolver aquilo que de rico, que de belo nos foi concedido e nos é concedido pela misericórdia de Deus Pai Todo-Poderoso. A nossa inteligência, o nosso livre-arbítrio, que são as condições relevantes para a nossa marcha de progresso. De onde viemos, porque aqui estamos, para onde iremos. E o mais importante não é para onde ir, mas como ir. Como estaremos saindo daqui dessas experiências benéficas que Deus assim tem concedido a cada um de nós dentro deste processo de reeducação, através do processo das sucessivas reencarnações. E assim que nesta manhã, felizes por estarmos juntos, em nome do Cristo e da Virgem Santíssima, vamos trocar ideias com relação a este tema, a marcha do progresso. Ora, interessante o lema que aqui está exposto: o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Isso nos está sendo trazido por este filósofo positivista francês, o Auguste Comte, para que iniciemos esta compreensão da necessidade maior de nos mantermos em movimento, sempre no sentido do nosso aperfeiçoamento moral. Porque é nesse aspecto, como nos esclarece a nossa querida Joana de Ângeles, que vamos atingir a plenitude. No momento em que Alberto referia-se a esse encontro com Deus. Quando atingirmos a plenitude, que é esta purificação espiritual, que não dá-se a não ser pelo caminho da transformação e da evolução moral. Ainda com auxílio evidente, porque são duas forças que nem sempre estão em equilíbrios, mas que precisamos saber trabalhar em nós, que é o moral e o intelectual. Por vezes, nós evoluímos em um desses segmentos. Às vezes no moral, às vezes no intelectual, na inteligência, mas vou tomar o cuidado aqui para que a minha narrativa, ainda dentro da minha pequenez, das minhas limitações, ela possa chegar até vocês de uma forma bastante clara, simples e compreensível. O que é sábio é simples. Jesus é o nosso modelo. Nele não vamos encontrar algo diferente da simplicidade, da humildade. E aí mora a riqueza
do conhecimento. Nesta filosofia positivista, nessa corrente filosófica em que Augusto Comte ele nos traz esse lema, ele tem por base, esta doutrina filosófica, ele tem por base defender que o verdadeiro conhecimento é tão somente o conhecimento científico. Nada mais terá valor se não houver este embasamento da ciência. Então, ele traz nessa doutrina o lema: o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. E já podemos compreender, meus queridos irmãos, que o amor por princípio, tudo isso significa que o amor por princípio, ele tende a coordenar todas as nossas ações individuais e coletivas. Na doutrina de Jesus, que é a doutrina do amor, a doutrina dos espíritos, nós trabalhamos o tempo todo o amor. Todas as ações convergem para o amor. E o que precisamos em nós é desenvolvermos a evolução para esse sentimento do amor fraterno. Como a ordem por base, vamos entender que aí é a conservação e a manutenção do que é bom, belo e positivo para todos nós, para a sociedade, para a humanidade como um todo. E o progresso por fim, porque este progresso, enfim, ele é nada mais, nada menos do que o resultado de tudo aquilo que trabalhamos e aprimoramos da ordem, que é o bom, o belo e o positivo. Então, assim, trazendo para a filosofia da doutrina espírita, nós vamos compreender que o espiritismo, ele é uma lei da natureza. E que envolve a cada um de nós. Envolve todos os seres da criação. Ele é a alavanca que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. Então, queridos irmãos, este momento é nosso. Nos é concedido pelo nosso Pai maior. Eu nada sei acima do que vocês sabem, mas é necessário neste momento interagirmos para ampliar os nossos conhecimentos na compreensão do que de fato vem a ser essas leis divinas, que rege todo o universo, não apenas o planeta Terra, não apenas nós na condição de habitantes deste planeta maravilhoso que nos abraça a todos. Então, precisamos de fato sair da nossa zona de conforto, buscar através do estudo das leis divinas para termos ações de forma consciente e responsável, termos conhecimento das causas para compreendermos as ações que deveremos ter e as consequências dessas ações. Para tanto, como que norteia a todos nós é o amor pregado pelo Cristo e exemplificado por Ele, é disso que nós temos que nos conscientizarmos, que não se dará a nossa evolução se não trabalharmos primeiro em nós esta necessidade gritante da tão conhecida e chamada reforma íntima, que precisamos estabelecer em nós. Beleza.
Veja aqui. Interferência. Eu vou ter que mudar aqui. Bem, meus irmãos. Obrigado. Daí, em sequência do nosso raciocínio, que nós estamos trabalhando aqui informações que são relevantes para que possamos caminhar com segurança, com equilíbrio, na senda do aperfeiçoamento moral. Então, uma questão de grande relevância para nos ajudar a esse entendimento é a questão 779 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: a força para progredir áurea o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? E assim os espíritos respondem: o homem se desenvolve por si mesmo naturalmente. A busca de Deus é inata no ser. Quando nascemos, já trazemos em nós esta força, esta vontade, esta necessidade de buscarmos Deus. Então, o homem, ele vai extrair dele mesmo essa força, para que assim ele possa ir vencendo os obstáculos que vão surgindo de uma forma natural na sua condição de alma, ou seja, espírito encarnado num planeta que até então é de provas e de expiações. Então vejamos como essas informações tendem a nos conduzir para reflexões que não encontraremos resposta no outro, mas que é primeiro buscar em nós mesmos. Ou seja, eu tenho verdadeiramente esta força de buscar, de tirar de dentro de mim esta força, essa coragem, esta vontade, aguçar tudo isso para que eu me projete em uma caminhada, em uma marcha de evolução moral que me posicione cada vez mais próximo do meu Criador? Tenho sim, mas eu preciso exercitar. Tudo começa no pensamento e se concretiza na ação. Eu tenho que vencer essa inércia, né? Me colocar em movimento. E aí sim, dentro do processo de evolução, eu vou buscar sempre me manter em movimento. Eu não vou querer mais parar, gente. Porque os resultados que vamos obtendo, quando assim nos dispusemos em busca de Deus Pai, estamos percorrendo um caminho que nos é necessário e que nos traz de fato o verdadeiro prazer, nos dá o sentido para a verdadeira vida, que é a vida futura, a vida do Espírito. Tudo mais vai ficando para trás. Quando vamos desenvolvendo em nós essa capacidade de estar sempre em progresso contínuo, porque este progresso, ele é ilimitado. Quanto mais, não existe nada tão perfeito que não possa ser melhorado. O tempo todo, principalmente no estágio em que nós nos encontramos, precisamos despertar para essas verdades, que são as leis divinas. A inteligência dorme na planta, sonha no animal e acorda no homem. Leon Denis. Eu vou me deter
em não aprofundar muito no sentido filosófico, porque o objetivo aqui, evidentemente, não é demonstrar para ninguém conhecimento. Na minha condição limitada de estudante da doutrina espírita, tenho feito os meus esforços no sentido de adquirir também um pouquinho mais de conhecimento. Mas, ainda assim, eu só consigo ir até um ponto. Consideremos que os mais sábios que nós, como o próprio Leon Denis, ele também não sabia tudo e até hoje ele não sabe tudo. Mas, de tudo que ele sabe e que tem contribuído conosco, nos ajuda e muito dentro desse nosso processo do nosso progresso moral, que é o tema de hoje, a nossa marcha pelo progresso. Então, para não filosofar, mas para esclarecer o sentido que para nós é mais racional, facilita a nossa compreensão. Ou seja, a inteligência dorme na planta, sonha no animal e acorda no homem. Isso pode ser entendido por nós como aquela sementezinha, gente. E que nela existe o que mesmo? Ela é só uma semente? Não. Existe nela ali uma planta, que pode ser uma árvore frondosa, enfim, nas suas variações. Que tudo em natureza é variável, muito variável, né? Graças a Deus, há uma diversidade de espécies de vidas. E aí, nós estamos tratando ainda do sentido em que a semente, ela guarda ali a planta. E que, considerando a inteligência, o instinto como uma inteligência irracional, a planta, ela vai buscar na sua ação suprir a sua necessidade de progresso, de evolução. Ela vai penetrar sobre o solo, aprofundar as suas raízes, onde ela vai subtrair da terra a água e todos os nutrientes necessários para suprir a sua necessidade e assim ela se desenvolver. Então, vamos compreender assim que esse dormir na planta, sonhar no animal e acordar no homem são as fases da nossa evolução. Estou falando muito e não dizendo nada, ou da forma como eu estou conduzindo, está chegando para vocês e facilitando o entendimento. Então, assim, gente, como no exemplo da planta, vem o reino também animal, até que a coisa progrida e chegue no nosso estágio, na nossa fase, que é onde desenvolvemos a nossa inteligência, né? Passando a ter consciência de si mesmo, de onde viemos, porque estamos aqui, para onde nós vamos. Então, assim, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Então, aquela sementinha, assim como o espírito e a matéria que abriga esse espírito, ele não já se fez matéria, como nós aqui entendemos e como nós estamos observando a matéria do corpo humano. Mas a matéria no sentido científico de fato, aquela união de moléculas, de átomos, enfim, e que compõe o todo, para que se chegue pouco a pouco no desenvolvimento e onde possa aí então fazer-se a presença do Espírito que anima a essa matéria.
que dá vida inteligente a esta matéria. Que na ausência do espírito, ela é apenas um corpo orgânico, desprovido desse potencial que é a inteligência, que é o espírito. Então, meus queridos irmãos, a bondade é flor mais delicada que a sabedoria. Nasceu depois, muito mais no alto, na escada da evolução. Ora, como diz alguns espíritas, ao estudar Leão Diniz, que ele é considerado assim, como um verdadeiro poeta da literatura espírita, quando da sua forma de expressar, de nos trazer estes belos e profundos conceitos, esses ensinamentos belos, percebemos de fato o tom da poesia. É um convite que ele nos faz sempre para que busquemos nos aprofundar na busca do conhecimento, para nos tornarmos um dia esta flor mais delicada, adquirindo a sabedoria, como Cristo nos ensinou. Porque em muitos de nós, deixando de lado esta necessidade da evolução, estamos sempre buscando o que é mais fácil para que sacie as nossas necessidades materiais. Nos esquecendo e deixando, relegando a segundo plano, o que de fato vai nos impulsionar para o nosso desenvolvimento moral, que é a busca da sabedoria. E ser sábio significa seguir Jesus, porque esse é o caminho que vai nos conduzir a Deus. Aí vem a nossa querida Joana de Ângeles e nos faz este complemento maravilhoso. Nos instiga de novo a busca de conhecer um pouquinho mais. E como esta irmã, ela está envolvida profundamente nos conhecimentos mais profundos da psicologia. Ela nos traz as informações de uma forma que a gente realmente não veja com dificuldade. Vamos, inclusive, meus irmãos, substituir esse sentimento sempre que buscamos desenvolver em nós algo e que na primeira dificuldadezinha que encontramos, no primeiro obstáculo, é difícil, eu não sei, eu não consigo. Não. É muito comum nos estudos de grupos ouvirmos de outros irmãos, quando não somos nós mesmos a fazer essa colocação. Entender Joana é difícil. Por que difícil? Porque nós ainda não atingimos o nível de compreensão, não desenvolvemos o nosso intelecto a ponto de poder compreender, mas certamente não ficamos desprovidos de tudo. Alguma coisinha nós vamos entender. Devemos nos lembrar, meus queridos irmãos, que a vida se constitui de pequenos fragmentos que formam um todo, onde Deus sabe, só Deus sabe o porquê de tudo. E como Ele é misericórdia, Ele vai nos dando a condição de continuar seguindo o nosso passo a passo, sem pressa, mas também sem nos arrastarmos. E aí vamos perceber, como aqui e agora, como Joana traz as informações, e que não necessariamente aqui e agora vamos absorver tudo. Mas quando do tempo hábil, da nossa vontade, do nosso interesse, vamos nos aprofundar, vamos estudar um pouco mais, para poder desdobrar tudo isso que está em nós aqui armazenado, que a gente está meio perdido sem saber como usar.
E precisamos desfazer esses nós, para que a gente continue seguindo na nossa marcha evolutiva. Então, Joana nos diz, dos automatismos primitivos, nas fases iniciais da busca da sensibilidade, o ser passou para os instintos básicos, até alcançar a inteligência e a razão. O que é isso, senão aquelas fases da nossa evolução? E aí, no sentido mais psicológico, ela nos traz de novo essa informação. Então, que o projetarão em patamar de maior significado, quando a sua comunicação, olha, se fará mente a mente, adentrando-se a partir daí pelos campos vibratórios da intuição. Como começamos o nosso processo, né? Saímos da mão do Criador, simples e ignorantes, dotado da inteligência e do livre-arbítrio, para que assim pudéssemos fazer a nossa marcha por nossa evolução. Daí, passando por todos esses níveis, estamos nos projetando para a vivência já numa terra mais evoluída, deixando de viver as provas das expiações e vivendo todo o processo da regeneração. Então, meus queridos, precisamos continuar avançando. Está aí a compreensão do que Joana nos diz. É o reforço. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançados e corrompidos, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Lembrando que o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse só interior que reúne em seu foco ardente todas as aspirações sobre-humanas. Precisamos sempre refletir nessas verdades. Tudo isso, todas essas informações, meus irmãos, para que compreendamos, que os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Olha a semente lá, não é? Instinto. Foi buscando suprir a sua própria necessidade para evoluir. E nós também, vivendo todo aquele processo lá, né, do primitivismo até a civilização. E assim, não paramos, continuamos. Estamos bem, sim, estamos bem, mas até que ponto? Qual é o nosso entendimento no sentido de estar bem dentro dessa escala evolutiva? Se em muitos dos aspectos e das circunstâncias do nosso viver, nós estamos deixando o amor de lado. Precisamos meditar nesta compreensão. Então, a busca de Deus é inata no ser, a escada da evolução, seguindo aqui aquele pensamento de Joana. O instinto, a inteligência e a intuição. Ora, gente, quando nós vamos evoluindo no moral, vamos tornando mais suave essa influência que a matéria ainda exerce sobre nós, até chegarmos à plenitude. Mas até lá, nós precisamos ter o entendimento disso e buscar desenvolver esses ensinamentos em nós. Nós estamos progredindo de forma a chegar no ponto de vivermos através da intuição, não mais dessa comunicação desenhada, como nós ainda utilizamos, né? Mas da meditação,
da conexão com o espiritual, mente a mente. Não foi isso que foi dito lá atrás? Mente a mente. Mas quando é que vamos conquistar esse nível de progresso? Quando eliminarmos em nós as nossas deficiências, os nossos vícios, eliminar aquele que é de fato a chaga da humanidade, o egoísmo, o orgulho. E aí o Chico tem informações a nos envolver os nossos corações e as nossas consciências. No melhor exemplo disso, pois é da ação inteligente que nós vamos estar desenvolvendo também o nosso moral para chegarmos a esse nível mais elevado e obtermos da nossa espiritualidade amiga, como sempre, toda uma orientação, todo um passo a passo, para que não venhamos a nos perder no caminho. Então, o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual. Este é consequência, gente. Um é consequência do outro. Mas precisamos compreender, entender que nem sempre evolui todos igual e da mesma forma. São fases da nossa evolução onde precisamos, e é necessário mesmo, isso é um dever, isso é uma caridade moral. O que eu vou dizer aqui reflete-se em caridade moral. A compreensão do outro, a aceitação do outro no estado em que ele se encontra. Ele é um pouco mais atrasado do que o outro, mas ele tem o seu valor, ele tem a sua importância dentro do processo da evolução do planeta, da humanidade, do universo. Todos nós deveremos contribuir para isso. Então, assim, o espírito, a alma ali, a inteligência, né? O espírito, ele desenvolve o lado intelectual dele em uma fase das suas experiências. Em outro momento, ele está desenvolvendo o lado moral. Essas são duas forças que nem sempre estão caminhando em equilíbrio, mas que compete a nós, através do nosso desenvolvimento do conhecimento, gerarmos esse equilíbrio. E o que mais nos importa aí é o sentido moral. É esse que nos vai projetar, de fato, para Deus. Porque quando nos tornamos invigilantes a esses preceitos do Cristo, nos permitimos usar a nossa inteligência para a prática do mal. Aí vai a pergunta: onde há a força moral aí? Onde é que está o ato moral? Não há. O conhecimento que eu adquiri não está sendo utilizado da forma adequada. E assim, sem que me aperceba, eu começo a andar na contramão da lei do progresso, né? Da lei natural, que é a lei divina. Eu estou contrariando a lei de amor. E eu preciso me refazer. Então, meus irmãos, como pode o progresso intelectual acompanhar o progresso moral? Como isso é possível? Ou seja, é possível quando nós vamos nos despertando para aquela consciência do bem e do mal, né? Do bem e do mal, e vamos eliminando tudo aquilo que já não soma mais para nós. Aí lembrando daquela ilustração das informações do autor Paulo Angelim, quando ele nos traz aquela imagem de que é preciso morrer e mudar.
não no sentido da ausência da vida, mas da transformação da mesma. Quando ele nos diz que não há semente não há planta sem a morte da semente, não há o embrião sem a morte dos óvulos e dos espermatozoides, assim como também não há a borboleta sem a morte da lagarta. Então é preciso compreender que precisamos identificar em nós todos esses pontos a serem melhorados e assim podemos contribuir, devemos contribuir muito para que o nosso processo, o nosso progresso intelectual acompanhe o progresso moral. É desse equilíbrio. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Quando assim, usando o nosso livre-arbítrio, identificamos o bem e o mal e buscamos seguir o bem, caminhar com o Cristo, aí nós vamos estar desenvolvendo aí a nossa inteligência e aumentando a responsabilidade dos nossos atos. Afinal de contas, o outro responde por nós? Não. Quem é o autor dos nossos infortúnios, senão nós mesmos? Então é por isso que precisamos meditar nos ensinamentos do Cristo, através da espiritualidade maior, como aqui estamos tendo todas essas informações, nos condicionando sempre para as reflexões da necessidade que temos em evolução. A solidariedade universal é a base de toda a criação. E aí vem a questão 785, qual o maior obstáculo ao progresso? Meus irmãos, eu já falava lá no início que a chaga da humanidade... Obrigado, meu irmão. A chaga da humanidade é o egoísmo e o orgulho. Qual o maior obstáculo ao progresso nosso mesmo? Vamos olhar para nós, vamos ter essa coragem de olhar em nós, nos enxergarmos não de forma fantasiosa. Será que vamos suportar verdadeiramente o que vamos encontrar em nós? O que vamos enxergar em nós? Então isso é uma necessidade que temos para poder eliminar esses obstáculos. Vencendo o orgulho, o egoísmo, nós vamos estar caminhando mais próximo de Deus. Então o desenvolvimento intelectual não implica, pois, a necessidade do bem. E aí a necessidade, gente, do melhoramento da habitação guarda relação com o mundo, com o do habitante. E a natureza do trabalho guarda relação com a das necessidades. Porque evoluir é preciso. Evoluir é preciso. Há quantos mil anos nós estamos aqui? Nos foi concedido pelo Pai que aqui vivêssemos as nossas experiências carnais, no sentido de poder, de futuro, voltar para Ele com aquela brancura a qual fomos criados. E o que estamos fazendo dessas oportunidades? Qual a consciência que temos de nós mesmos e das nossas ações? Então, gente, o planeta, este vai se consolidar na condição de regenerador, não mais de provas e expiações. E a habitação, ela guarda relação com quem? Com quem habita. Quem habita o planeta? Somos nós. Qual o desenvolvimento, qual o progresso moral que temos feito para darmos efetivamente esta contribuição significativa ao nosso planeta, à nossa habitação? E podemos desdobrar esse entendimento e compreendermos a própria matéria que habita
o nosso espírito. Precisamos evoluir, precisamos progredir para assim contribuir também na evolução do que é material. Porque quando desenvolvermos esse sentido, esta força da moral, aí sim vamos estar vivendo uma contribuição deveras relevante para o universo. Por vezes, não podemos mensurar o quanto que compete a nós estabelecermos nas ações simples, humildezinha, as grandes transformações que estão por vir e aquelas grandes transformações que já estão se dando de forma silenciosa. Algumas já sendo perceptíveis, mesmo se dando nas entranhas do nosso planeta. A ciência já começa a ter esta percepção. E assim, a nossa ciência, que é muito mais evoluída, eu digo a nossa ciência espiritual, entra em ação para poder desenvolver mais ainda o intelecto desses nossos irmãos que se dedicam ao estudo da ciência e assim fazer avançar. Mas para tanto, é preciso que todos nós estejamos integrados de forma consciente e responsável, nos respaldando no que há em moralidade, para assim poder contribuir através da boa intuição. Não é verdade? Não é isso que temos aprendido? Então, evoluir é preciso, meus irmãos. E Paulo diz, é bem interessante esta informação. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é mesmo essa perfeita vontade de Deus e agradável vontade de Deus, gente? A evolução nossa. Ele nos criou para sermos felizes através da evolução. Para tanto, precisamos vivenciar na matéria tudo que temos vivenciado e não murmurar, não blasfemar, buscar o conhecimento para ter como se resignar diante das dificuldades, sabendo que o que vivemos é necessário e é justo e justíssimo, porque vem da justiça divina e não da justiça dos homens. Então, quando a gente, diante dos infortúnios, começamos a nos inquietarmos, vamos voltar de novo para nós mesmos, né? Para fazer o quê? Para buscar a evolução através do conhecimento. É sempre assim um exercício diário, não só dentro da sala de aprendizagem, né? de estudo Chico Xavier, no centro espírita, mas onde quer que nos façamos presente na relação do nosso cotidiano com quem quer que seja, em qualquer lugar. Vamos evoluir. Vamos evoluir. Então, assim podemos perceber esta preocupação e este amor de Deus, traduzido aqui por Paulo. Ok? A época atual é de transição. Nota-se pelas disposições morais e, sobretudo, intuitivas da nova geração. Ela distingue-se pela inteligência e razão precoces, sentimento de bem e crenças espiritualistas. Para que na terra sejamos felizes, os homens preciso é que somente a povoe espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Nós estamos de fato dedicando-nos a todo o bem que de fato podemos estar fazendo? Esta é uma resposta que cada um, uma pergunta que cada um faz para si, né? O amor é o conhecimento, e o conhecimento são as asas harmoniosas que levarão o homem à perfeição.
Somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra, refreando as paixões más, fazendo com que entre os homens reinem a concórdia, a paz, a fraternidade. Conclamo a todos que marchemos. Vamos todos marchar juntos, meus irmãos, porque juntos somos infinitamente mais. No individual, ao seu valor, a sua importância, mas no conjunto somos muito mais fortes. Então, há mistérios peregrinos no ministério dos destinos, que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor, e em meio dos mortos vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde a alma preza, foge a luz, foge a grandeza da sublime perfeição. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar. A vida é luz, esplendor. Deus somente é o seu amor, o universo é o seu altar. Na terra, às vezes, se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores imagens em reflexos perenais. Ó bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, que o bem e a luz semeia nas fanas do evoluir. Terá a aventura que anseia nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para a frente caminhai. O amor é a luz que se alcança, tem de fé, tem de esperança, para o infinito marchai. Que Deus nos abençoe e nos ilumine, e é com o coração cheio de alegria que de fato agradeço a Deus, através da espiritualidade amiga, por nos proporcionar momentos como este. Retiro aqui tudo o que poderia ser considerado como méritos à minha pessoa, ao meu ser. A mim cabe reconhecer das minhas limitações, das minhas imperfeições, e juntamente com cada um de vocês, aproveitando o que cada um tem me oferecido, na compreensão, na aceitação do meu ser, para que eu possa dar passos mais significativos dentro da minha senda de evolução moral. E assim, eu digo que eu sou resultado daquilo que cada um, com todo o amor, tem feito de mim. Porque a contribuição que recebo de Deus Pai não é pequena. E eu preciso, no exercício da caridade, poder exercitar este amor fraterno e assim também me aproximar um pouco mais desse Pai de amor. Muita paz.